Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo ao RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante na área de recursos humanos, para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você trabalha nessa área, se você trabalha com RH diretamente, se você é RH, esse é o seu espaço, esse é o nosso espaço. Eu já quero deixar aqui a dica para você seguir o podcast, o RH para você Cast, nas plataformas de áudio e de podcast por aí. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever, porque se inscrevendo a gente vai aparecer na página inicial do seu tocador assim que tiver episódio novo, sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, antes das 7 da manhã, já tem episódio novo nas plataformas por aí. Portanto, fiquem ligados e a gente tem esse encontro marcado para começar justamente bem a semana. O recadinho também inicial é para você seguir o RH por você nas redes sociais. O RH para você está no Facebook, no Instagram, a gente tem canal no YouTube também, e claro, tem o LinkedIn, né? Tem o grupo do RH para você no LinkedIn e a company page do RH para você no LinkedIn. A gente, somando lá, a gente já está com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa comunidade, se conectar com a gente também. Eu sou o Daniel Consani, se conectar com o Bruno Piai, que é redator e vai participar desse episódio de hoje, redator e jornalista do RH para você. A Gabriela Ferigato, a editora do RH para você, fica o convite para você se conectar com a gente. A gente vai falar hoje sobre transparência salarial e a gente vai falar muito sobre de que maneira esse tema pode ser tratado no ambiente, né, na realidade brasileira, junto às empresas. E quem vai guiar a gente por essa conversa, de uma forma ou de outra, é a Tabata Silva, ela é gerente do empregos.com.br, e eu agradeço a sua participação, viu, Tabata? Oi, gente, tudo bem? Fala, pessoal. Cada um vai ouvir a gente num horário, né? Então o Bruno já Exato. Se apresentou aí, com várias saudações. É um prazer estar com vocês. Maravilha. Quem participa com a gente também é o Bruninho, o Bruno Piai, redator, jornalista do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, super bacana poder participar de um episódio aqui da RH para você Cast. Muito legal ver esse podcast, o quanto que ele está evoluindo, né? Parece que foi ontem que a gente começou e hoje a gente aí já com mais de uma centena de episódios. Então, muito bacana fazer parte aí de mais um e vamos que vamos. Bom, desde novembro do ano passado, está em vigor na cidade de Nova York, na verdade no estado de Nova York, uma lei que determina que toda empresa que divulga uma vaga, ela é obrigatoriamente, ela é obrigada, na verdade, a divulgar o salário para aquela vaga. Isso só vale para empresas que tenham mais de 4 funcionários, tá? Ou 4 pessoas trabalhando naquela empresa. Mas é obrigatório, a partir desse patamar, é obrigatório que seja divulgado exatamente o salário designado para aquela vaga. No estado da Califórnia, isso também já começou a acontecer para empresas com mais de 15 funcionários. Então, dá para imaginar que isso possa estar virando uma tendência no mercado americano, e é claro que a gente fica atento a tudo o que está acontecendo, tanto lá quanto na Europa ou em outros mercados como a China, porque, claro que isso pode ter, de alguma forma, reverberações aqui no mercado brasileiro, e acho que é um bom tema para a gente trazer para a discussão, para ver o quanto seria aplicável aqui no mercado brasileiro a questão da transparência salarial durante o processo seletivo. Imagino que de cara ninguém se oponha a isso. Imagino que todo mundo pense assim, pô, é mais do que justo que o salário seja de fato divulgado. Mas isso, claro, pode ter implicações, isso nem sempre é tão fácil assim ou tão simples de imaginar nesse contexto todo, e é justamente o porquê da Tabata estar aqui com a gente, para explicar para a gente, Tabata, e eu queria começar te perguntando isso, o que você vê, né, como é que você interpreta esse cenário? Essa medida funcionaria no Brasil, por exemplo? E quais seriam os prós e contras, na sua opinião? Bom, vamos lá, Dan. Eu acho que o primeiro ponto é que, assim, o tema de remuneração,
ele ainda é um grande tabu no ambiente corporativo, né? E por diferentes motivos, né? Seja porque os profissionais eles não falam abertamente sobre o valor que eles recebem, ou porque as próprias corporações ainda têm alguns pontos que precisam ser ajustados com relação a políticas de remuneração e Sim. transparência, né? Então, eu acho que o principal ponto é que quando a gente fala sobre transparência salarial, e aproveitando justamente esse contexto, que existem dois tipos de transparência salarial. O primeiro é no anúncio de uma vaga de emprego, Uhum. onde as Tá. pessoas que estão se candidatando, elas já conseguem ver e avaliar se aquela oportunidade está de acordo com o que elas estão procurando. E o segundo ponto é com relação a uma política interna, né, onde Uhum. as empresas elas divulgam os valores pagos a todos os cargos de uma maneira regular, e isso muitas vezes acaba até fazendo parte de processos de auditoria, de De iniciativas de compliance. ESG, de compliance, exatamente. Então, eu Uhum. acho que vale a pena a gente frisar aqui esses dois Perfeito. pontos relacionados à transparência salarial. Quando a gente fala sobre a transparência no processo da divulgação da vaga, eu acho que, de uma maneira geral, é muito eficiente para todo mundo que está envolvido, né, nessa atividade. Seja para o recrutador, porque ele vai ter muito mais assertividade ali na busca de um candidato, porque ele Tá. não vai precisar concluir, né, um processo seletivo para só no final falar qual que é o valor, né? E aí o candidato diz assim, putz, mas está fora do que eu estava procurando, ou não Uhum. atende às minhas necessidades econômicas e financeiras, uma remuneração dentro dessa faixa que está sendo ofertada. E para o próprio candidato, também não tem aquele processo, vamos dizer assim, desgastante de participar de um processo seletivo, às vezes por passar por diversas etapas, entrevistas e tudo mais, e só no final ele descobrir que não é atrativo ou que não é o que Sim. ele realmente está procurando. Então, aqui no Empregos, a gente estimula, inclusive, que as empresas façam a divulgação da vaga, divulgando, por exemplo, a faixa salarial, porque dessa forma o candidato já consegue avaliar se o que está sendo ofertado ele está coerente com o que ele busca economicamente e financeiramente em uma candidatura. Quando a gente fala sobre a política interna, né, dentro das empresas e esse processo de transparência, tudo mais, a gente chega em um ponto que é desigualdade salarial e que é um problema estrutural do mercado de trabalho, não só brasileiro, como de diversos outros países, que é por isso que a gente vê essas iniciativas vindo da Europa, onde algumas discussões relacionadas a leis trabalhistas estão um pouco mais avançadas do que a gente vê no Brasil, mas tudo parte do mesmo ponto, que é a desigualdade salarial. Então, quando a gente olha para isso, ela reflete não só numa questão de machismo, né, tipo da sociedade, porque a gente tem pesquisas, inclusive a mais recente divulgada pelo IBGE, que fala que mulheres no mesmo patamar, desenvolvendo a mesma atividade, com as mesmas qualificações, em média recebem 20% a menos do que os homens no mercado de trabalho, mas também com relação a uma ausência de políticas que favoreçam, né, a entrada, vamos dizer assim, mais diversa de pessoas no mercado de trabalho, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente fala sobre o processo interno, né, de uma transparência salarial, ela passa por uma política de reorganização das empresas, tanto com relação à transparência da comunicação, como também a ter uma visibilidade com relação a quais são os gaps que determinado colaborador precisa cumprir para poder chegar em um outro cargo, em uma outra remuneração. Então, a gente sabe que isso é um processo que às vezes gera conflito dentro das empresas com relação a toda essa estruturação, e quanto maior a empresa, às vezes mais desafiador mas eu sou adepta de uma política que, na dúvida, seja transparente. Então, acho Perfeito. que é muito importante que essa transparência venha
não só na parte salarial, mas da comunicação, como na política, efetivamente, de estruturação de cargo, remuneração e atributos que são necessários para uma determinada posição dentro da empresa. Perfeito. Deixa eu convidar o Bruninho para essa conversa também. Fica à vontade para trazer suas perguntas para a Tabata, viu, Bruno? Ô, Tabata, recentemente a gente publicou no RH para você falando sobre essa nova legislação em Nova York, e a principal justificativa é um ponto que você trouxe, que é a questão de reduzir essa desigualdade salarial, tanto em questão de gênero quanto racial. E a gente sabe que no Brasil há um projeto em movimento, que é um projeto de lei do ex-deputado Alexandre Frota, onde a intenção não está só no salário, mas também em divulgar toda e qualquer exigência por trás da vaga. Então, é realmente uma política ali 100% de transparência em qualquer oportunidade divulgada. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas vezes essa confidencialidade ela não é por conta de uma eventual desigualdade, mas sim por aspectos estratégicos da empresa. Como, por exemplo, você ainda não querer que a pessoa que será desligada saiba. Então, há alguns pontos ali que ainda eles precisam ser um pouquinho omitidos para depois, com as etapas do recrutamento, eles vão sendo passados para o candidato. Então, eu queria entender, até pensando aqui em Brasil, na nossa cultura de divulgação de vagas, vocês que têm um site voltado a isso, o quanto que esse movimento chegando ao Brasil impactaria positivamente e negativamente essas empresas? Bom, eu acho que o primeiro ponto, Bruno, é que a empresa ela pode fazer a divulgação, vamos dizer assim, de todos os pré-requisitos e de uma faixa salarial sem, em um primeiro momento, divulgar o nome da empresa. Então, hoje a gente tem algumas... o nosso site trabalha com isso, né? Tipo, é possível que o nome da empresa seja confidencial em um primeiro momento, aí respeitando talvez alguns processos internos da empresa, mas esse ponto de, vamos dizer assim, de competências e habilidades, normalmente já é muito especificado ali na divulgação da vaga, né? Então, se a pessoa precisa de, por exemplo, um segundo idioma, seja inglês ou espanhol, já fica muito claro qual que é o nível de fluência que a pessoa precisa, né? Se a pessoa precisa de algum conhecimento específico de alguma ferramenta ou de algum software, também já fica muito claro. Se é essencial que a pessoa tenha uma experiência comprovada já na área, também já esses descritivos, vamos dizer assim, com relação à vaga, normalmente já são bem detalhados, né, dentro da própria publicação ali da busca de um candidato. O que a gente vê é que ainda há uma restrição com relação a salários, né, e aí por isso que tem um incentivo que, se num primeiro momento você não pode divulgar o valor exato, mas que você divulgue uma faixa, né, então um range ali de valor entre mínimo e máximo, para que a pessoa já tenha uma ideia efetivamente de por onde começar. E o nome da empresa é o que eu comentei, então num primeiro momento, dependendo da confidencialidade da vaga, ou quão estratégica ou o processo em que está sendo essa divulgação da vaga, ele pode ser confidencial, né? E a partir do contato com o candidato, e um candidato que avance no processo seletivo e que atenda às características, esse nome da empresa ser divulgado em um segundo momento. Então, é possível, sim, fazer com sigilo, né, de algumas informações, mas mesmo assim sendo transparente com relação ao que você procura num candidato e o quanto que você tem disponível de remuneração também dentro do seu budget. Ô, Tabata, só pegando um ganchinho, rapidinho, Dan, que é só para complementar essa parte de Nova York, o principal argumento, né, de quem é contrário, da oposição a esse projeto, não só em Nova York, mas também em outros estados americanos que estão já com essa iniciativa, é a questão de você, como um candidato, não ter poder de negociar o seu salário.
Então, a principal crítica, né, de quem é contrário a isso é que quando você coloca o salário fixo ou uma determinada faixa salarial, você acaba perdendo algum eventual bom candidato, porque de imediato ele já nota que é um salário que não bate com a pretensão dele, talvez ele não saiba que haja possibilidade ali de negociar, de buscar um valor maior, de conversar com a empresa, então acaba meio que restringindo quem vai se candidatar a essa vaga. A aceitação popular é muito grande. Esse projeto do Alexandre Frota, por exemplo, tem mais de 90% de aprovação. Então a gente vê que para o candidato está tudo maravilhoso e para a empresa está aquela pulguinha atrás da orelha. Então não foi alcançado esse equilíbrio ainda. Então eu queria entender de você se de fato esse poder de negociação poderia ser perdido e se as empresas poderiam se atrapalhar de alguma forma por conta dessa transparência. Olha, Bruno, acho que tem alguns pontos que a gente precisa avaliar aí dentro dessa sua pergunta. A primeira é que quando a empresa ela faz a divulgação de um valor fechado, pode sim inibir que alguns candidatos se interessem pela oportunidade. Mas eu acho que isso está muito mais relacionado ao valor que está sendo ofertado. Então, se é um valor que é uma prática de mercado, que é um valor que os candidatos já enxergam que é um valor médio ofertado por outras empresas, isso não vai ser uma barreira para que ele se interesse pela oportunidade. Agora, se for um valor muito abaixo do que o mercado oferta, lógico que pode trazer dúvidas e questionamentos das pessoas interessadas por essa oportunidade, né? Porque, aliás, as responsabilidades vão estar muito claras do que ela precisa fazer, mas com um valor que é muito abaixo, talvez, do que é a média de mercado. E eu acho que tem um outro ponto que a gente não trouxe aqui para a discussão ainda, mas que vale também aqui um olhar atento das áreas de recrutamento e seleção com relação à divulgação de valores, que os próprios colaboradores da empresa, eles podem ver que tem uma vaga sendo ofertada, né, e que talvez o salário dele não esteja coerente com o que está sendo divulgado. Né? Então, pode trazer esse desconforto também interno. Então, além de você olhar para o mercado e entender se uma oportunidade que está sendo aberta na sua empresa tem uma remuneração que é condizente com o que o mercado está remunerando, de uma maneira geral, os profissionais, tem também esse cuidado com relação ao valor que eu estou ofertando para uma pessoa que está entrando na empresa é coerente com o que eu já remunero outras pessoas no meu quadro de colaboradores, né? Para esses colaboradores, é claro por que eles têm essa remuneração, ou quais são as competências, quais são os requisitos, ou quais são os pontos que precisam ser atingidos ali para que ele chegue em uma determinada remuneração ou não, né? Porque o que eu vejo muito, às vezes, os profissionais trazendo para a mesa eu já estou há muito tempo na empresa e eu tenho uma remuneração mais baixa do que uma pessoa que acabou de chegar. Mas nem sempre o tempo de empresa é o principal fator, né? Então, eu acho que a gente vai voltar no ponto da transparência, vamos dizer assim, com relação às políticas de remuneração, quais são as habilidades necessárias para cada cargo e se o que eu estou ofertando e remunerando, tanto para pessoas que eu estou atraindo, quanto para os talentos que eu já tenho, se é um valor coerente com o mercado, porque aí isso entra em um outro ponto, que é com relação a turnover, que é com relação à motivação dos funcionários, que é com relação à própria experiência que eles querem ter na empresa, seja da remuneração, seja de aprendizados e de desenvolvimentos que eles precisam ainda ter dentro da profissão. Otávio, acho que a gente chegou exatamente no ponto central da onde a nossa conversa deveria caminhar, o que eu tinha imaginado, porque, de fato, você vê, né, é um tema supostamente muito simples, como eu falei lá no começo, né, quem se oporia a transparência logo de cara, né? A transparência durante o processo seletivo do salário, eu acho que é bom para todo mundo, porque salva tempo de todo mundo, né? Quem está se candidatando já sabe exatamente
qual é a faixa salarial, quem está contratando já sabe também que aqueles profissionais estão interessados naquela faixa salarial, quer dizer, não tem perda de tempo, isso é muito bom, otimiza um monte de coisa, legal. Mas isso tem implicações várias, na verdade, várias implicações na questão de engajamento, como você acabou de trazer, na política de cargos e salários, na questão da transparência salarial interna e de que maneira isso impacta como as pessoas percebem aquilo que elas ganham, aquilo que os outros ganham, e tudo isso tem a ver com desigualdade, desigualdade social, inclusive, tem a ver com desigualdade, tem a ver com diversidade, tem a ver com inclusão, quer dizer, as reverberações são muitas em relação a esse salário. Quer dizer, então a gente pode até resolver, digamos assim, o problema do processo seletivo em um projeto de lei, esse como o Bruno trouxe, projeto de lei 1149 de 2022, ele pode resolver essa questão no Brasil do ponto de vista externo do processo seletivo. Mas, e aí eu queria que a gente pensasse, a nossa audiência é formada majoritariamente por RHs, por profissionais de RH que lidam com esse desafio o tempo todo, e eu queria que a gente desse dicas, né, eu pudesse oferecer caminhos para que esse tema fosse tratado não só da porta para fora, né, mas da porta para dentro também, porque, como você falou, não adianta eu falar, essa vaga aqui, o salário é X, e aí quem está dentro vai ver, pode criar um celeuma aí, quer dizer, qual é o caminho para resolver isso, Tabata, ou pelo menos para começar a resolver isso, pensando que, sim, a gente vai começar a trabalhar com os processos seletivos, deixando claro qual é a faixa salarial, mas eu preciso começar a trabalhar essa transparência de maneira interna. E aí, obviamente, haverá obstáculos porque executivos não querem não querem seus salários divulgados, aí divulgam um salário que não é o real, quer dizer, aí o que ganha de bônus não fica divulgado, mas o que ganha, sabe? Como é que a gente começa a lidar com esse vespeiro, Tabata? Então, eu acho que assim, o ponto principal é que a gente falar sobre transparência salarial e todos os pontos que a gente está discutindo, não é para gerar divergências dentro da empresa. Na verdade, o que a gente quer é justamente organizar os processos, né, para que todos saiam realmente com muito mais benefícios, vamos dizer assim, desse processo de reflexão do que problemas. Então, assim, toda vez que a gente fala sobre benefícios, né, sobre transparência salarial, gera ali um estresse, né? Então, como administrar isso dentro da empresa? Então, o primeiro ponto, eu acho que antes de você trazer, né, esse ponto de divulgação de salário para atração de talentos, precisa ser trabalhada a comunicação interna, precisa ter uma política de remuneração muito clara, onde as pessoas entendam efetivamente quais são os pré-requisitos, ou quais são as responsabilidades, ou quais são as atribuições, os conhecimentos que são necessários para que você faça as transições, tanto de faixas de salário, porque a gente sabe que, por exemplo, em um cargo pleno, por exemplo, tem faixas de salário ali no pleno, porque é justamente o processo de maturidade ou de amadurecimento daquele profissional até que ele chegue em um nível sênior, né? Ou para que ele chegue em um nível de liderança e de gerência. Existem faixas dentro dos níveis, mas isso precisa ficar muito claro para os colaboradores de quais são, né, as competências que a companhia está buscando. E esse processo, na verdade, ele é muito mais para tornar a empresa, vamos dizer assim, mais transparente no processo de comunicação, para que as pessoas se sintam engajadas e motivadas a se desenvolverem profissionalmente. Ele não é para poder criar rigidez dentro da empresa, de tipo assim, olha, é só esse valor, é esse salário, e se você não atingir isso, não dá. Então, acho que aí entra um trabalho muito conjunto de liderança, onde precisa desenvolver, né, os talentos dentro da empresa, com as competências que são necessárias, junto com a política de remuneração, que normalmente é
conduzida e gerenciada ali pela área de recursos humanos com relação ao budget, de folhas de pagamento e tudo mais. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de um trabalho conjunto, né? Então, tanto na transparência da comunicação, quanto no desenvolvimento desses talentos para que eles se sintam motivados a continuar na empresa, porque eles estão enxergando um desenvolvimento profissional também. Existe às vezes um tabu e uma visão um pouco restrita de algumas empresas, achando que o funcionário ele só está pensando na remuneração, ou tipo, em ganhar mais. Né? E nem sempre isso é o único fator, né, que motiva ou desmotiva um colaborador. Então, lógico, a remuneração financeira é muito importante, porque isso está diretamente relacionado à qualidade de vida, bem-estar e toda a vida desse colaborador fora do ambiente de trabalho e sobrevivência dele, né? Mas também tem várias críticas relacionadas dos colaboradores relacionados às empresas com relação a desenvolvimento, a de não saber exatamente o que precisa ser feito, ou de não ter claro quais são os conhecimentos que eles precisam desenvolver, quais são as competências. Então, reforço que esse trabalho de transparência e de comunicação é um trabalho feito em conjunto entre os líderes e os gestores das áreas de recursos humanos. E quando a gente olha para tendências de futuro, a gente ouve muito falar, sempre começo de ano vem todas as tendências, né, de recrutamento e seleção, de tipo quais são as tendências profissionais, quais são os cargos que pagam mais, que estão remunerando melhor. Então, aproveitando esse começo de ano e falando sobre tendência, a gente vê que a tendência para o futuro é efetivamente a gente amadurecer no Brasil, né, as discussões sobre questões financeiras, né, sobre essa transparência de informações e as carreiras, elas estão mudando, assim como as remunerações, elas também estão mudando, né, a discussão ali entre o contratado e o contratante já entrou em um nível de maturidade um pouco maior, em que as pessoas, elas estão dispostas a enxergar não só o fator de remuneração, mas todos os outros benefícios, planos de desenvolvimento de carreira, né, tipo, benefícios relacionados a bem-estar do funcionário, saúde mental. Então, tem muitas outras coisas que acabam se envolvendo nesse processo que abrange a transparência e, inclusive, a salarial. Perfeito. Tabata, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, pela sua contribuição e insights e desejar muito sucesso para você, viu? Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer esse bate-papo. Bruninho, obrigado por ter participado hoje com a gente também, viu? Pessoal, muito obrigado, Tabata. Super prazer te conhecer. Muito legal o nosso papo. E é isso aí. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Tabata Silva, ela é gerente do empregos.com.br, e como eu falei, eu prometi lá no começo do episódio que a gente teria muito para falar com ela, porque o tema não é tão simples quanto logo de cara ele parece, tem muitos desdobramentos importantes a serem levados em consideração, e eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com esse tema e com a sua semana, para que esse assunto seja tratado da melhor forma possível, da forma mais transparente e bem comunicada possível dentro das organizações. Eu quero renovar o convite para você que está nos ouvindo, para seguir o RH para você nas redes sociais, para se inscrever no RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. A gente se vê no próximo episódio. Desejo uma excelente semana para você, um abraço e até mais.